Noções de biossegurança. Então, o que é biossegurança? É o conjunto de medidas necessárias para a manipulação adequada dos agentes biológicos, químicos e físicos, dentre outros, para prevenir a ocorrência de acidentes e, consequentemente, reduzir os riscos relacionados às atividades desenvolvidas, bem como proteger a comunidade e o ambiente. Então, o próprio nome já diz, biossegurança, segurança em relação à vida, tá? Em relação às atividades que a gente faz, tá? No consultório odontológico, a segurança para a gente, para o profissional e também para o paciente, tá? Um ambiente que não traga riscos para a nossa saúde e nem risco de vida, tá? Quais são esses agentes biológicos, químicos e físicos que a gente deve tomar cuidado na manipulação? São elementos radioativos, a gente vê no consultório, por exemplo, o raio-x, tá? E também o uso dos fotopolimerizadores, apesar de que muita gente não usa aquele óculos para proteção, né, da radiação, mas é bom a gente, quando estiver polimerizando, a gente pede para não ficar olhando direto para aquela luz, porque ela pode causar danos severos à córnea, tá? Tem relatos de profissionais que tiveram que parar de trabalhar por causa de fotopolimerizador, tá? Vocês reparam que você fica um segundinho que fica olhando para aquela luzinha e já fica tudo preto, tá? Eletricidade, a maioria dos equipamentos que a gente usa são equipamentos que precisam de eletricidade, tá? Equipamentos quentes ou de pressão, as autoclaves, por exemplo, tá? A gente vai ver uma parte específica, só vou aprofundar bem a parte de autoclave. É um equipamento que a gente tem que ter muito cuidado ao manusear, tá? Principalmente por causa da pressão. Instrumentos de corte ou pontiagudos e as vidrarias, tá? Praticamente tudo que a gente usa em consultório odontológico. Então, a biossegurança, ela vai ser o conjunto de medidas na manipulação desses agentes, tá? Em qualquer ambiente. No nosso caso, vai ser no consultório odontológico, tá? Então, a biossegurança e a odontologia, ela é o conjunto de procedimentos adaptados no consultório odontológico com o objetivo de dar proteção e segurança ao paciente, ao profissional e à sua equipe. A ergonomia, por exemplo, a posição de trabalho, a disposição dos instrumentais, a disposição dos equipamentos. Isso além de facilitar e de agilizar o nosso trabalho, né, tanto dos dentistas quanto dos técnicos e das auxiliares também, ele causa menos riscos. Se você às vezes está fazendo um procedimento, esqueceu de pegar algum instrumental, precisa pegar correndo porque o paciente já está na cadeira, às vezes o tempo é mínimo para aquilo. Quanto mais depressa você fizer, maior o risco também. Né? Às vezes vai pegar algum instrumental cortante correndo, às vezes vai de um paciente para o outro, vai limpar a mesa de cirurgia, às vezes esqueceu de colocar a capinha de proteção, a tampinha de proteção da agulha de anestesia, da agulha anestésica. Isso tudo a gente tem que pensar. Então, com o tempo, vocês vão sair daqui, a gente vai pegar uma prática boa aí na clínica, tá? Montar o que vai ser preciso, o que vai ser mais usado em cada procedimento, o que às vezes pode ser usado, não tem tanta necessidade de ser usado, mas às vezes vai precisar, então deixar ao alcance para não ter que sair correndo para pegar, tá? Essa ergonomia também faz muito parte da biossegurança. E é claro, o uso de equipamento, tá? O cuidado no manuseio, o uso de proteção, lavagem, desinfecção, que a gente vai ver agora também. O único meio de prevenir a transmissão de doenças é o emprego de medidas de controle de infecção, como equipamento de proteção individual, que é o EPI, né, que a gente sempre fala, esterilização do instrumental, desinfecção do equipamento e do ambiente e a antisepsia das mãos. Então, equipamento de proteção individual, jaleco, gorro, luva, máscara, tá? Óculos de proteção,
tá? Esterilização do instrumental. A maioria dos instrumentais no consultório devem ser esterilizados. Alguns precisam passar pela desinfecção, que é um tipo de esterilização, só que com produto químico. A gente vai ver a diferença de cada um também, tá? A esterilização é em alta temperatura, nas autoclaves, tá? É essencial a padronização e manutenção das medidas de biossegurança como forma eficaz de redução de risco ocupacional, de infecção cruzada e transmissão de doenças infecciosas. Então, gente, é uma segurança para a gente, tá? É uma prevenção de acidentes e de contaminação para a gente. E é claro também que tem uma padronização dessas regras de biossegurança. Então, assim, vigilância sanitária está sempre de olho, né, nos produtos que a gente usa, na forma de esterilizar. Vocês vão ver que tem o tempo de esterilização, tá? Tem vocês vão ter que datar os pacotinhos de esterilização, porque a vigilância, ela exige isso, tá? E ela não avisa que vai aparecer no consultório, ela aparece sem avisar, tá? Pega a gente de surpresa. Então, sempre está de olho em data de validade dos produtos que a gente usa, tá? Tanto dos materiais odontológicos quanto dos materiais que a gente usa para fazer desinfecção, tá? Então, agora alguns conceitos relacionados à biossegurança. Asepsia é o conjunto de medidas adotadas para impedir que determinado meio seja contaminado. Então, por exemplo, uma forma de asepsia, a lavagem das mãos, tá? Antisepsia é a eliminação das formas vegetativas de bactérias patogênicas, que são as bactérias que causam as doenças, né? Então, a antisepsia ela pode ser tanto por desinfecção, tá? A gente vai ver os produtos utilizados, quanto pela esterilização propriamente dita. E a limpeza é a remoção da sujidade de qualquer superfície, reduzindo o número de micro-organismos presentes. Esse procedimento deve obrigatoriamente ser realizado antes da desinfecção e da esterilização. Então, eu costumo falar que a limpeza é a remoção daquela sujidade, é a remoção daquilo que a gente pode ver, a olho nu, costumo diferenciar assim, tá? E a antisepsia é aquilo que a gente não consegue ver. Então, por exemplo, antes de você... o dentista acabou de fazer uma cirurgia. Claro que antes de você colocar todo o material, embalar e colocar para esterilizar, você vai limpar, você vai lavar, né, com detergente, geralmente detergente enzimático, tá? Então, essa é a limpeza, a gente vai tirar a sujidade, tá? E a antisepsia, a antisepsia tem alguns profissionais que após a limpeza fazem a antisepsia com álcool 70 para depois esterilizar também. Não é necessário. Fazendo a lavagem correta, se já vai colocar para esterilizar, não vejo necessidade do álcool 70, tá? E a desinfecção é um processo físico ou químico que elimina micro-organismos patogênicos sem atingir necessariamente os esporos. São as formas mais resistentes dos micro-organismos, sendo mais difíceis de serem eliminados. Pode ser de alto nível, intermediário ou baixo. Então, a desinfecção ela é um processo que elimina os micro-organismos patogênicos, mas ela não elimina necessariamente os esporos, que são as formas mais resistentes, tá? Essas aí serão só eliminadas pela esterilização. A desinfecção, ela pode ser de alto nível, de intermediário ou baixo. A gente vai ver agora a diferença dos três. A desinfecção de atividade biocida alta é quando os desinfetantes são eficazes contra todas as formas vegetativas e destroem parcialmente os esporos. Então, exemplo, glutaraldeído. Não sei se vocês usam, mas geralmente lá na clínica onde eu trabalho, por exemplo, a gente usa para colocar broquinhas que a gente usa para fazer preparo, por exemplo. Tá? Às vezes a gente não tem contato com sangue, a gente sabe que não teve, assim, não é nenhum paciente de risco, a gente coloca no glutaraldeído, tá? Às vezes, as brocas utilizadas para polimento, para prótese, para ajuste de prótese, tá? A gente pode colocar na solução de glutaraldeído, que é um agente de desinfecção de alto nível, biocida, tá? De atividade alta de biocida. A desinfecção de atividade biocida intermediária
quando os desinfetantes não destroem os esporos, tem ação sobre o bacilo da tuberculose, ampla ação sobre vírus e fungos, porém não destroem todos eles, tá? Então, por exemplo, a desinfecção com álcool 70. Geralmente é o que a gente faz na cadeira, por exemplo, na troca de um paciente para outro, tá? Na seringa tríplice, no refletor, tá? A gente vê também que ela tem uma ampla ação sobre o bacilo da tuberculose, alguns vírus e fungos, mas não sobre todos eles, tá? E a desinfecção de atividade biocida baixa, quando os desinfetantes têm somente ação contra as bactérias vegetativas. Então, um exemplo é a clorexidina. A clorexidina, a gente usa muito hoje, a clorexidina para bochecho, que é a 0,2%, tá? Geralmente num preparo para cirurgia, o paciente vai extrair um siso, vai fazer um implante, a gente dá a clorexidina para bochecho, tá? A clorexidina intraoral é 0,2%. E a gente pode usar também ela extraoral para fazer a desinfecção da face, tá? E também é um preparo pré-cirúrgico. Aí a clorexidina extraoral, a concentração dela é 2%, tá? A gente vai ver mais pra frente também. E aí a gente vai ver agora a escolha certa do desinfetante para cada situação. O que é preciso levar em consideração quando a gente vai escolher o desinfetante? Primeiro, o espectro de atividade desejada. A gente precisa às vezes, matar uma bactéria com amplo espectro de atividade, então a gente precisa de um desinfetante mais forte, tá? A gente precisa às vezes desinfetar, às vezes tirar um fungozinho, uma bactéria que não tem um amplo espectro de atividade. Usa um desinfetante mais fraco, tá? Ação rápida e irreversível, tá? Geralmente a ação tem que ser rápida, por quê? Porque a gente, entre um procedimento e outro, a gente não tem tanto tempo, tá? E irreversível, ou seja, uma vez usado, uma vez desinfetado, a gente, as bactérias não voltam a proliferar ali, as mesmas bactérias que estavam antes, tá? A toxicidade, isso aí em relação ao paciente e ao profissional, tá? Também a gente não vai usar um desinfetante bom que tem um amplo espectro de atividade, que é um desinfetante forte, mas que traz um risco de toxicidade pra gente e nem pro paciente, tá? A estabilidade do desinfetante, ou seja, a validade, tá? Se ele tá tendo o resultado esperado, tá? E é isso que a vigilância fica muito em cima também. E a natureza do material a ser tratado, ou seja, cada tipo de material pede um desinfetante certo, tá? Então, esses desinfetantes podem ser álcoois, são mais empregados em desinfecção e pode ser o etílico ou o isopropílico a 70%. Tá? Então, geralmente o álcool 70 é o que a gente falou, desinfecção de cadeira, bancada, refletor, seringa tríplice, tá? Na troca de um paciente para outro. Então, geralmente, assim, tem muita gente também que usa o álcool 70, não sei vocês, às vezes para fazer desinfecção de moldeiras. E assim, a moldeira é uma coisa que causa um pouco de discussão, porque a moldeira, geralmente, ela não tem contato com o sangue, geralmente, porque às vezes você vai fazer em pacientes periodontais, por exemplo, você vai fazer uma moldagem, o molde sai cheio de sangue, porque a gengiva sangrou, a gengiva está inflamada, está infeccionada. Então, a minha conduta, passar, desinfetar, ou desinfetar com álcool 70 e colocar para esterilizar, ou lavar e colocar para esterilizar, tá? Porque além também, a moldeira também, ela tem contato com saliva também, com fluido bucal, tá? Que pode transmitir diversas doenças que a gente já viu. A solução de iodo. A solução de iodo é aquela laranjinha, passa em machucado geralmente. Constitui uma combinação entre iodo e um agente solubilizante ou carreador. O composto mais conhecido é o polivinilpirrolidona. Então, o iodo geralmente ele é usado também para desinfecção extraoral,
tá? Em preparação para pacientes que vão submeter a alguma cirurgia. Sim, tá? Polvidine. O glutaraldeído, não sei se vocês já tiveram contato, tem um cheiro forte pra caramba, horrível. Ele possui um amplo espectro de atividade, agindo sobre bactérias na forma vegetativa, incluindo microbactérias, fungos, vírus lipofílicos, hidrófilos e esporos bacterianos, possuindo excelente atividade esporocida quando comparada a outros aldeídos. Então, assim, ele tem um amplo espectro de atividade bactericida, a atividade bactericida dele é alta, tá? Mas ele não substitui em nada a esterilização, tá? Então, geralmente, tem muita gente também, às vezes, usou uma moldeira parcial, também costuma colocar no glutaraldeído, tá? A gente vai ver depois que tem o tempo correto de deixar imerso no líquido. Os compostos liberadores de clorativo. Existe um número razoável de compostos liberadores de clorativo disponíveis para alvejamento e desinfecção em diversas áreas. O composto mais utilizado é o hipoclorito de sódio. Geralmente, o hipoclorito de sódio, a gente vê o uso dele odontológico em pacientes que vão ser submetidos a tratamento de canal, tá? Para desinfecção dos condutos. Geralmente, o hipoclorito ele é manipulado. É bem parecido com a água sanitária, vulgarmente falando, tá? Quaternário de amônia. De uma maneira geral, os compostos quaternários de amônio são muito efetivos para bactérias. São ativos para alguns fungos e para vírus não lipídicos. Não apresentam ação letal para esporos bacterianos, para vírus hidrófilos e para micobactérias. Geralmente, o quaternário de amônio são esses desinfetantes que a gente vê aí para lavar banheiro, eucaliptol, candura, esses desinfetantes que a gente usa em casa mesmo, tá? São os quaternários de amônia. E aí, geralmente, isso aí a gente vê mais para limpeza geral do consultório. Chão, parede, banheiros, tá? A degermação. O que é a degermação? A degermação é a remoção de detritos, impurezas, sujeiras e micro-organismos da flora transitória e alguns da flora residente, depositados sobre a pele do paciente ou das mãos da equipe odontológica, através da ação mecânica de detergente, sabão ou pela utilização de substâncias químicas, antissépticos. Então, os mais utilizados, os degermantes mais utilizados, o álcool 70, o PVPI, que é o polvidine, tá? A clorexidina e o triclosan. Geralmente, o que eu falei, a clorexidina, a gente vai ver agora, ela é utilizada para desinfecção intraoral e extraoral. Existem umas esponjinhas que já vêm, elas vêm embaladas, esponjas de clorexidina, que são utilizadas para fazer, e tem também com iodo, tá? Com aquela soluçãozinha laranja. São utilizadas para fazer a lavagem das mãos antes de procedimentos cirúrgicos. Então, é muito usado em bloco cirúrgico, antes de cirurgias em hospitais e também em cirurgias de implantes, sisos, geralmente sisos inclusos, semi-inclusos, tá? Depois eu vou trazer também pra gente fazer a demonstração, tá? Então, só para vocês verem aí, ó, o exemplo de degermação pré-cirúrgica. A clorexidina 2%, usado para 0,2%, usado para bochecho, tá, gente? Nunca esqueça essa diferença. A 0,2% ela é usada para desinfecção intraoral, para bochecho, tá? Um exemplo é o Periogard. Muita gente usa aí também em tratamento de gengivite, periodontite, tá? Vocês sabem que não pode usar por muito tempo, sem mancha os dentes, tá? Sem acompanhamento do dentista, sem orientação do dentista. E a clorexidina, 2% da região peribucal. Tá? Geralmente, a gente faz a desinfecção da região peribucal, em volta dos lábios, tá? Nariz, e com a clorexidina 2%, concentração 2%, tá? Um exemplo aí de clorexidina 2% é o Rioex. A
A gente acha nessas lojas também de produtos de dentista, de produtos hospitalares, tá? Então, não esqueçam, a clorexidina a 0,2% é utilizada para bochecho e a clorexidina a 0,2% e a clorexidina a 2% na região extraoral, tá? Na região peribucal. Então, gente, um dos principais conceitos que a gente viu de biossegurança foram asepsia e antisepsia. Para não ficar a dúvida qual que é a diferença entre um e outro, a gente falando no sentido grosso mesmo da palavra, a asepsia é como se fosse a prevenção da contaminação, tá? Então, é a desinfecção e o cuidado com as superfícies, com o ambiente de trabalho, para não haver a contaminação, tá? Então, a gente vai exemplificar aí algumas medidas antissépticas, vamos dizer assim. Uma delas, e a primordial, que eu citei ontem, é a lavagem das mãos, tá? Antes e depois de qualquer procedimento, antes de calçar a luva e depois que tirar a luva, descartar, tá? Sempre lavagem das mãos. E aí a gente vai ver, depois vai fazer a demonstração da lavagem pré-cirúrgica, tá? Para procedimentos cirúrgicos, calçar a luva cirúrgica, tá? Outro procedimento muito importante que caracteriza a asepsia, que é um dos mais importantes também, é o uso de EPI, tá? Luva, gorro, máscara, óculos de proteção, é um dos principais meios de evitar a contaminação, tá? O descarte correto do lixo, tá? E aí a gente vê aqui, ó, que no consultório a gente tem que ter 2 tipos de lixo, um com a etiqueta de lixo infectante, tá? Que são resíduos infectantes, algodão, gases, geralmente sujos de sangue ou saliva, tá? O microbrush que a gente usa para levar o adesivo antes da resina, sugador, tá? Materiais contaminados, mas que não são cortantes, tá? E o lixo comum, para resíduo comum, para descartar guardanapo, babador, tá? E aí a gente tem essas caixinhas, tá? Conhecidas com o nome de Descarpac, tem elas de vários tamanhos, geralmente as maiores são usadas em hospitais, tá? O que a gente descarta aqui? Agulha de anestesia, agulha de sutura, geralmente tubete anestésico, tem alguns de plástico, mas a maioria é de vidro, tá? Lâmina de bisturi, tá? E aí a gente, depois, quando essa caixinha ela tem um nível, tem a marcação aqui, quando ela tá cheia, a gente fecha, veda, e tanto para o lixo infectante quanto para essas caixinhas com o lixo perfuro-cortante, com material perfuro-cortante, a gente tem a coleta especial, tá? Pela prefeitura. Vocês devem ter onde vocês trabalham, tem o dia que o povo da prefeitura vai recolher, tá? Tem o armazenamento separado, tá? Mas se vocês tiverem alguma dúvida, e entrando em contato com a prefeitura, eles te informam direitinho, tá? O dia, como é que funciona, o horário, tá? Outra medida importante de asepsia é o isolamento das superfícies de trabalho, tá? Então, geralmente, os equipos, as mesinhas, elas são encapadas com o Rolopac, com aquele filmito, tá? Geralmente um pouco mais grosso. O ideal era que trocasse de paciente para paciente, mas é praticamente impossível, tá? Pelo tempo que a gente tem. E aí a gente vê aqui também, ó, onde o profissional pega, a gente tem, é bom, às vezes, lá na clínica a gente põe aqui saquinho de chup-chup e cola com uma fita adesiva, porque é mais fácil de trocar do que fica tirando toda hora, aquele Rolopac que gruda até, é mais rápido, tá? E a mesma coisa a gente usa também para isolar as canetas de alta rotação, seringa tríplice, caneta de baixa, tá? Atender o paciente acabou de atender o paciente, tira o saquinho de chup-chup, descarta e passa o álcool 70, coloca outro saquinho de chup-chup, tá? A mesma coisa para o ultrassom, tanto a ponta do jato quanto a ponta de remoção de tártaro.
E o descarte dos materiais descartáveis, tá? Como o próprio nome já diz, eles são descartáveis, de uso único. Então, não tem esse negócio de, usou, sugador só um pouquinho, foi um pouquinho, nem sujou direito. Não, usou, tem que descartar. Mesma coisa de lâmina de bisturi, o microbrush também, que eu falei há pouco, o suturim. Eu já trabalhei em um lugar, assim, quando eu fiz internato rural, numa prefeitura, que a gente usava o suturim. Vocês sabem como é que usa o suturim, né? Não vem aquele fio agulhado, não. Vem as agulhinhas e a gente coloca igual linha mesmo. E aí o que não era usado, eles cortavam, esterilizavam para ser reutilizado. E não pode, isso não pode acontecer. Quando a gente chegou lá, foi até um trabalho que a gente fez para mostrar para a prefeitura, vigilância sanitária, porque usou, passou no tecido, teve contato com sangue, teve contato com saliva, é um material descartável. Então não tem isso de esterilizar a lâmina de bisturi. Usou, mesmo que tenha tocado um pouquinho, o mínimo que foi, tem que descartar, tá? Os materiais descartáveis, eles são de uso único, tá? Seringa descartável. E também a limpeza do ambiente onde a gente trabalha, né, gente? O chão sempre limpos, as bancadas, as mesas, os banheiros, o paciente sempre fica de olho nisso e, é claro, também proteção pra gente, tá? Os chãos, as paredes, tanto que geralmente os consultórios, os ambientes hospitalares, eles têm os chãos e as paredes claras justamente para mostrar que está sempre limpo, tá? Então, essas são as medidas de asepsia. Então, no grosso mesmo, a asepsia é uma forma de prevenção da contaminação, tá? Diferente da antissepsia. A antissepsia, ela é a retirada dos micro-organismos, a desinfecção dos micro-organismos já instalados nas superfícies ou nos instrumentais, tá? Então, enquanto a asepsia, ela evita o contato dessas superfícies com os organismos patogênicos, a antissepsia, ela consiste em remover esses organismos das superfícies a serem utilizadas, tá? Então, desinfecção também das bancadas. Aqui, por exemplo, um ambiente de esterilização. Essa bancada foi utilizada para manipular o material, secar, armazenar o material dentro dos saquinhos de esterilização. Então, sempre que possível, é bom desinfetar com álcool 70, tá? A mesma coisa das cuspideiras, do equipo, quando não der para trocar o rolopack, tá? Refletor. E a desinfecção também daqueles materiais que a gente não consegue, que a gente não esteriliza, tá? Que são materiais que não têm contato com mucosa, perfurador de dique de borracha, que é usado para isolamento absoluto, tá? Alguns profissionais gostam de desinfetar os moldes, principalmente às vezes uma moldagem pós-cirúrgica que às vezes sai cheia de sangue, você vai vazar o gesso aqui em cima, então vai ser um meio de contaminação, tá? Pode também com álcool 70, os fotopolimerizadores, tá? Esses jacarés que a gente fala para segurar o guardanapo, tá? E o que a gente citou ontem também do glutaraldeído, tá? A gente deixa alguns materiais imersos, geralmente brocas, pontas de polimento de resina, polimento de prótese, tá? E aí a gente vai ver sobre cada desinfetante. E a degermação? Qual que é a diferença da degermação para a desinfecção? A degermação, geralmente, ela é sobre a pele, tá? É a desinfecção da pele, tanto das mãos do operador, quanto do local a ser operado, tá? Então, por exemplo, numa cirurgia de siso, uma cirurgia de implante, uma cirurgia comum de extração, a gente faz a desinfecção. A gente falou ontem da clorexidina, 2%, né? Extraoral, e do polvidine, que é o iodo, tá? E a gente tem também o álcool iodado, não é muito usado não, os dois mais usados são esses dois, tá? Para fazer a desinfecção da região peribucal, tá? Então a desinfecção da pele, dos tecidos vivos, geralmente ela é chamada de degermação. Essa é a diferença básica para desinfecção, tá? A desinfecção a gente fala mais para utensílios, equipamentos, os instrumentais odontológicos.
E aí eu vou falar dos principais desinfetantes que a gente usa, tá? Dentre os que eu citei ontem, vou falar também do ácido acético, tá? Peracético. E qual a diferença entre um e outro, as vantagens e desvantagens de cada um, tá? O glutaraldeído, a gente vê as apresentações comerciais dele, tá? Geralmente o que a gente encontra mais no mercado é esse aqui, glutaron. Quais são as principais características do glutaraldeído? Ele tem uma ação rápida e efetiva, ele tem atividade mesmo na presença de matéria orgânica, tá? O que é a matéria orgânica? A matéria viva, sangue, às vezes uma lima de tratamento endodôntico, às vezes quando na primeira consulta vai extirpar o nervo, vem aquele tecido mole, às vezes um periodontista que vai fazer um aumento de coroa, às vezes vem um pouquinho de gengiva, tudo isso é matéria orgânica, tá? Osso, tudo isso. E a gente vê muito em instrumentais, principalmente instrumentais cirúrgicos. Então, uma das vantagens do glutaraldeído é que mesmo na presença da matéria orgânica, a sua atividade é efetiva, tá? Outra vantagem, ele não é corrosivo, então ele pode ser usado em superfícies metálicas, tá? Instrumentais de metal. Uma das desvantagens dele é que ele forma resíduos tóxicos na superfície dos materiais. Então, sempre que deixou imerso no glutaraldeído, é muito importante lavar em água abundante, tá? Porque esses resíduos tóxicos, eles podem promover contaminação em outros pacientes, tá? E ele pode ser substituído pelo ácido peracético ou pelo hipoclorito, tá? A gente não vai falar muito do hipoclorito, porque, como eu disse ontem, ele é mais usado na desinfecção de canais, tá? A gente tem alguns procedimentos, algumas pessoas usam também, igual você citaram ontem, para lavar sugador, mangueira de sugador cirúrgico, tá? Para desinfetar. Mas geralmente em procedimentos de endodontia, tá? O que a gente falou ontem, quaternário de amônia. Então a gente tem aí para uso odontológico e hospitalar, tá? E aqui o que a gente usa em casa. As principais características, ele é estável ao armazenamento e às mudanças de temperatura, então se ele não estraga facilmente, ele pode ser armazenado tanto em local, geralmente é melhor que seja em local seco, arejado, tá? Mas não tem problema se tiver muito quente ou muito frio, mudanças bruscas de temperatura, ele é estável. Ele tem uma boa ação de penetração. Uma das principais vantagens dele é que ele não é tóxico, tá? Ele afeta pouco a matéria orgânica, diferente do glutaraldeído, tá? E ele tem um efeito residual nos equipamentos, ou seja, depois que você passa, ele ainda fica o resíduo do quaternário de amônio nos equipamentos. Geralmente a gente não usa muito para instrumentais, a gente usa mais para equipamentos. E uma das vantagens dele é que ele controla os odores desagradáveis. E aí o ácido peracético, geralmente ele vem nessa forma comercial. A atividade microbiana dele é relativamente rápida, ele age em presença de matéria orgânica, ele é apresentado sob diferentes concentrações disponíveis, geralmente aqui fala de 2 a 15%, mas a gente encontra de 0,2% também, tá? Uma das características mais comuns dele é a remoção de resíduos de matéria orgânica, porque ele tem uma característica que é a decomposição do ácido peracético em ácido acético, água, oxigênio e peróxido de hidrogênio. E a gente sabe que o peróxido de hidrogênio ele age sobre o sangue. Vocês já passaram, às vezes, respinga um pouquinho de sangue no jaleco, vocês já passaram água oxigenada? Aquela água oxigenada, o volume desce, como é que sai fácil? É justamente o mesmo princípio do peróxido de hidrogênio, tá? Então ele tem essa característica de quebrar a matéria orgânica, ele pode eliminar alguns resíduos de matéria orgânica, não todos. Uma das desvantagens é que ele é corrosivo, então ele não é muito indicado para superfícies e utensílios metálicos, tá? E a outra desvantagem é que ele não deixa resíduos no material, como a gente já falou antes aí. Então agora a gente vai começar a classificação de instrumentais e ambientes. O que é a monitorização?
é o controle periódico de eficiência do processo, garantindo que os procedimentos estão dentro do padrão estabelecido. Então, quais processos? Processo de desinfecção, processo de esterilização, processo de degermação, tá? E os instrumentos ou artigos são de diversas naturezas e podem ser veículos de contaminação, né? São os principais veículos de contaminação, os instrumentais que a gente usa. O exemplo aí, ó, de monitorização é o uso das fita crepes indicadoras de esterilização, tá? Elas vêm com umas marquinhas amarelas aqui e que após a esterilização elas ficam pretas, tá? Isso indica que o material está estéril. Outro meio também de monitorização, que eu falei ontem, é a gente datar os pacotinhos de esterilização. Por quê? Dependendo do material que você usa, a gente vai ver isso mais pra frente, dependendo do envelope que você usa para esterilizar o material, ele tem uma validade, às vezes 7 dias, o tempo mínimo é 7 dias, se não me engano, às vezes 15, às vezes 30 dias, tá? Então é claro que o material que é sempre utilizado, que está sempre em rotatividade, não tem tanta necessidade. Mas o material que vai ser esterilizado, o material cirúrgico, por exemplo, que não é muito usado no consultório, que às vezes vai ser usado daqui uma semana, daqui 15 dias, a gente não tem certeza, é bom a gente colocar a data, tá? Porque a gente vai ver que se naquele dia que a gente vai usar, se realmente ele ainda está na data de validade da esterilização ou não, tá? Isso é uma das formas de monitorização. E agora a gente vai ver a classificação em relação aos instrumentos ou artigos usados no consultório, tá? Eles são classificados em artigos críticos, semicríticos ou não críticos. O que são os instrumentos críticos? São aqueles que penetram nos tecidos subepiteliais, pele e mucosa, ou no sistema vascular, tá? Então, geralmente, os instrumentais... isso aí é muito relativo, essa classificação. Por exemplo, o instrumental, geralmente o instrumental crítico, o instrumental cirúrgico é todo considerado crítico, tá? Mas o espelho, por exemplo, o espelhinho, ele tem contato com saliva, às vezes ele tem contato com sangue, tá? Uma sonda, aqui ó, a sonda milimetrada, por exemplo, que é usada na parte de periodontia para medir bolsa periodontal, ele entra em contato com saliva, com fluido crevicular, com sangue, às vezes, tá? Então, por mais que ele não corte, a gente não pode ficar nessa ideia de que materiais críticos são aqueles que cortam, não, tá? Todos aqueles que têm contato com mucosa, com sangramento, ele já se torna um material crítico, tá? Uma moldeira, por exemplo, geralmente a moldeira não tem muito contato com mucosa, com sangue. Mas e se você for moldar um paciente logo após ele ter submetido a uma cirurgia? O paciente vai fazer uma prótese total, uma dentadura. E aí ele acabou de fazer as extrações, precisa moldar para fazer a dentadura. Teve contato com sangue, tá? Então a gente vê, mesmo essas moldeirinhas a gente vai ver mais pra frente aí, mesmo algumas moldeirinhas de plástico, elas são autoclaváveis, elas não derretem, tá? No meu consultório, no consultório onde eu trabalho, eu esterilizo todas as moldeiras que eu uso, tá? Eu acho importante. Mas às vezes não tem tanta necessidade, tá? Vai fazer um molde para aparelho, por exemplo, a gente pode fazer a esterilização química que a gente fala, que é com glutaraldeído, com ácido peracético, tá? Então, os materiais críticos, os instrumentos críticos, eles obrigatoriamente devem ser esterilizados, tá? Então, a gente vê aí alguns exemplos. O que eu ia falar também, a sonda exploradora, ela não corta, mas geralmente ela tem contato com sangue, tá? Com matéria orgânica. Os instrumentos semicríticos são os instrumentos que entram em contato com a mucosa ou pele íntegra. Então, por exemplo, as moldeiras, os porta-grampos, tá? E aí é o que a gente falou, eles devem ser esterilizados ou desinfeccionados com biocida de alta atividade, tá? Geralmente o ácido peracético ou o glutaraldeído. E aí é o que eu falei, eles são semicríticos exatamente por isso, é muito relativo. Eles podem ter contato, a gente pode às vezes fazer uma moldagem que não precisa levar na autoclave para esterilizar, basta uma esterilização química com glutaraldeído, tá? Isso também vai muito do uso.
E os instrumentos não críticos são aqueles que entram em contato com a pele íntegra ou não entram em contato direto com o paciente. Exemplo, pinça perfuradora do lençol de borracha, o arco de Young, mufla, que é usada geralmente em laboratório, equipe odontológico, superfícies de armários e bancadas, aparelhos de raio-x. Eles devem ser sempre desinfetados. E em relação aos ambientes, a gente também tem as áreas críticas, não críticas e as semicríticas, tá? As áreas não críticas são aquelas não ocupadas no atendimento dos pacientes ou às quais eles não têm acesso. Essas áreas exigem limpeza constante com água e sabão, tá? Então, geralmente, um banheiro, às vezes uma cozinha do lugar onde você trabalha, tá? Um lugar de armazenamento de material, tá? As áreas semicríticas são aquelas vedadas às pessoas estranhas às atividades desenvolvidas. Então, exemplo, laboratório. Tá? Um laboratório de prótese, por exemplo, é uma área semicrítica. Ela tem contato com produto contaminado, às vezes um molde, tá? Mas o paciente não tem acesso a ela. E a gente também tem que desinfetar, semelhantemente à desinfecção doméstica, tá? E pode até usar também o álcool 70 nas bancadas, por causa da contaminação por molde, tá? Até para o nosso próprio cuidado mesmo. E as áreas críticas são aquelas destinadas à assistência direta ao paciente, exigindo rigorosa desinfecção. Geralmente as clínicas de atendimento, o próprio consultório, onde está a equipe, onde são feitos os procedimentos, tá? E os setores de esterilização. Aqui, gente, por exemplo, fala que de áreas não críticas, aquelas que não são ocupadas no atendimento aos pacientes. Mas, por exemplo, a recepção do consultório é uma área que é ocupada pelo paciente, mas que não é onde é feito o atendimento, tá? Então, ela é uma área não crítica, tá? A área crítica é geralmente o setor de esterilização, tá? Ou então o consultório onde é feito o atendimento. Os equipamentos imobiliários pertencentes a essas áreas requerem cuidados mais frequentes de limpeza e desinfecção, porque são os que mais contaminam e que mais facilmente podem transmitir doenças. Pisos, tampas e demais superfícies localizadas nessas áreas também merecem limpeza frequente e cuidadosa, porque acumulam resíduos contaminados resultantes da atividade humana. Então, por exemplo, o chão do consultório, é claro que a cada troca de paciente você não vai passar um desinfetante, mas pelo menos 2 vezes por dia, 3 vezes por dia é bom passar um pano, tá? Até porque para manter limpo, a aparência, tá? O banheiro de uso geral, a recepção também, claro que não é toda hora. Foi o paciente embora, entrou outro, tem que desinfetar. Não, mas isso deve acontecer no consultório, nas bancadas, nos equipes, a cada troca de paciente, tá? E aí o exemplo de área crítica, onde a gente trabalha, tá? O consultório. A esterilização também é uma área crítica. E as áreas contaminadas são as superfícies que entram em contato direto com matéria orgânica, geralmente saliva, sangue e secreções, independente de sua localização. Exigem desinfecção com remoção da matéria orgânica e limpeza com água e sabão. Por exemplo, as cuspideiras, tá? Outro exemplo, os sugadores, geralmente o sugador que entra em contato direto com a boca, ele é descartável, mas a mangueira por onde passa, não é. Então é bom fazer a desinfecção, até com hipoclorito também é usado para fazer a desinfecção de mangueiras de sugadores, tá? Qual que é o significado de infecção cruzada? A infecção cruzada é a transferência de micro-organismos de uma pessoa ou objeto para outra pessoa, resultando necessariamente em uma infecção. No consultório odontológico, pode ocorrer do profissional para o paciente, do paciente para o profissional ou de paciente para paciente via equipe profissional, tá? Então, agora a gente vai ver na prática como que funciona a infecção cruzada. Então, por exemplo, a infecção cruzada ocorre do paciente para o dentista quando o dentista deixa de usar o EPI, tá? Às vezes o óculos de proteção, por causa de saliva, de sangue, luva, tá? Touca, máscara, todos os equipamentos de proteção, tá? Geralmente aí ocorre uma infecção cruzada que pode também
ser do profissional para o paciente. Se o dentista às vezes está com uma gripe mais forte, não está usando máscara, tá? Ou se ele não lavou direito as mãos e não usou luva, tá? A gente vai ver aí mais pra frente que a lavagem das mãos é uma das medidas mais importantes de prevenção da infecção cruzada, tá? É uma das medidas mais básicas e a mais importante também. E a infecção cruzada de paciente para paciente, que ocorre via equipe, pode acontecer quando os materiais não são devidamente esterilizados, tá? Ou desinfetados, igual a gente já acabou de ver. E também quando a gente não usa os protetores, as barreiras físicas, saquinho de chup-chup, o rolopac para enrolar a cadeira, tá? As barreiras físicas que a gente fala. Então, alguns fatores de risco que, pra gente que trabalha em consultório odontológico, alguns fatores que aumentam o risco da infecção cruzada. Primeiro, contato frequente com objetos pérfuro-cortantes. A gente vê vários tipos de acidente, né? Às vezes esqueceu de tampar a agulha ou descartou no lixo errado, porque a gente não sabe. Isso é o que aumenta também, porque a gente não sabe, a gente não tem como identificar cada paciente que atendeu, né? Então, o descarte, a gente às vezes não descarta no lixo certo, às vezes esquece de encapar uma agulha, às vezes na correria, que eu falei, pega um instrumental ou cai, por isso que a gente sempre prioriza o uso de calçado fechado, tá? E o contato frequente também com agentes biológicos, a gente tá constantemente, diariamente em contato, sangue, saliva e outros fluidos bucais. Outro fator também que aumenta o risco de infecção cruzada é a permanência prolongada em ambientes fechados e com pouca ventilação. A gente já viu, inclusive, tá aí, vocês viram, né, H1N1, que a gente falou outro dia. Contato com muita gente, a gente às vezes trabalha num consultório que é muito fechado, não tem ventilação, tá? Também aumenta o risco de infecção cruzada. E o contato frequente com outras pessoas. Imagina quantas pessoas diferentes a gente atende por dia, a gente entra em contato por dia, tá? Então, mais um motivo da gente estar sempre cuidando, né? Com cuidado, que eu falei, descartando o material no lugar certo, o lixo infectante, o material pérfuro-cortante, tá? E cuidado ao manipular também, tá? Então aí, ó, material a gente sempre tá, geralmente, isso aqui é o maior perigo, ó, vive caindo, que é pesado, às vezes a gente pega sem jeito, tem pontas, tá sempre em contato com sangue, o fórceps, tá? E geralmente o lugar que a gente trabalha. Então, existem órgãos responsáveis por formular diretrizes a fim de reduzir o risco de infecção cruzada, tá? Existem órgãos internacionais e no Brasil o órgão responsável por formular essas diretrizes é o Ministério da Saúde, tá? Além de formular, ele também fiscaliza se essas diretrizes estão sendo aplicadas, tá? No nosso local de trabalho. Em 2000, o Ministério da Saúde priorizou a adoção de normas de precauções universais, tá? Em 1986, foi lançada a prática de controle de infecções para dentistas. Geralmente, essas práticas e essas normas são as normas que a gente já está acostumada mesmo, tá? Esterilização, descarte correto do material, tá? O Ministério da Saúde, as doenças mais que eles falam que o maior risco de contágio no consultório odontológico é a AIDS e a hepatite, tá? Mas para cada doença eles têm as normas para cada doença para a gente tomar para evitar a infecção cruzada, tá? Mas no geral, eu não anotei cada uma, porque senão ficaria muito longo, mas no geral é aquilo tudo que a gente já está acostumado a fazer, tá? Que eu acabei de falar, que eu repito mais uma vez, o descarte correto dos materiais, tá? Esterilização dos instrumentais, a própria prática de encapamento da agulha que a gente usa, que a gente fala deslizando, né? Usando uma mão só para não ter contato, não ter o risco de furar o dedo, tá? Mas a norma principal que eles priorizam
é que devem ser que essas medidas elas devem ser adotadas em relação a todos os pacientes, uma vez que todos eles são considerados potencialmente transmissores de patógenos. Então, às vezes tem um paciente totalmente saudável que não tem doença nenhuma passiva de transmissão e tem um paciente, às vezes, que tem alguma doença. A gente não vai tratar nenhum deles diferente, a gente vai tratar todos eles como potencialmente passíveis de transmissão de doença, tá? Então, ou seja, os cuidados têm que ser adotados para todos os pacientes, tá? Ah, esse aqui, tem cara de que é saudável, não tem doença nenhuma. A gente não vê nada, tá? Então, quais são os motivos da gente tratar como todos os pacientes como potencialmente transmissores? Primeiro, que a identificação nem sempre é possível, tá? É o que eu falei, às vezes a gente atende um paciente, a gente não sabe se aquele material usado, às vezes está na correria, deixa o material lá de molho, o instrumental de molho para lavar depois, a gente não sabe se foi usado no primeiro paciente, no segundo, no paciente da manhã, no paciente da tarde, tá? Às vezes não tem essa identificação, tá? O segundo motivo, alguns pacientes não sabem de sua situação patológica devido ao período de incubação de algumas doenças, tá? A gente viu que algumas doenças têm um período de incubação às vezes de 12 dias, às vezes de 3 semanas, de 4 semanas. Então, às vezes, e a gente viu que algumas delas, o risco de transmissão nessa fase de latência é maior do que na fase sintomática. Então, às vezes o paciente não sabe que tem a doença e está na sua fase mais passível de transmissão e ele não falou para o dentista porque ele simplesmente não sabe, tá? Então, a gente tem que tratar também como potencialmente transmissível, tá? E a mais frequente, principalmente em pacientes HIV positivos, a gente já falou, os pacientes não querem revelar sua situação profissional. Às vezes por medo de não ser atendido, tá? Porque tem muito profissional que nega atendimento, tá? Não pode negar na cara da pessoa, mas pode dar um jeitinho de não atender e acontece, tá? Ou por medo, ou por vergonha, tá? Às vezes a pessoa não fala mesmo que tem algum... A gente vê muito isso. Às vezes a gente vai fazer uma cirurgia e a gente tem a ficha de anamnese que a gente preenche, se a pessoa tem algum problema cardíaco, se a pessoa tem problema de pressão. Às vezes a pessoa tá doida para fazer uma extração, o dente está doendo e ela tem a pressão altíssima. A gente sempre afere, claro, mas às vezes ela fala que não tem nenhum problema de saúde, porque ela tá doida para tirar, para resolver o problema dela, tá? Então nem sempre o paciente fala o que realmente acontece. Por isso também é muito importante a parte do preenchimento da anamnese, tá? Então, as principais vias de disseminação dos micro-organismos, né? Onde acontece a infecção cruzada. Pode ser através do contato direto com micro-organismos, tá? Em lesões e ou secreções durante os atos operatórios, sangue, saliva. Como é que a gente evita o contato direto com as lesões ou secreções? Através do uso de óculos, tá? Geralmente é o que eu falei, a gente está sempre usando, às vezes, um motor que tem alta rotação, então às vezes vai um pouquinho de saliva ou até próprio sangramento, tá? Então é importante usar o óculos de proteção para não ter contato com a mucosa do olho, tá? E a luva também, tá? A gente viu na aula de herpes que a gente tem, é muito comum entre os dentistas o panariz herpético, né? Que é aquela lesão que dá no dedo por causa do contato com a saliva, tá? Então, essas aí são algumas medidas, vocês podem perceber que o uso de EPI está sempre presente, tá? Nas normas para evitar infecção cruzada, tá? O contato indireto com micro-organismos através de instrumentais e equipamentos contaminados, tá? Às vezes a pessoa que vai lavar ou que vai recolher esse material, às vezes tem contato com uma agulha contaminada, com uma lâmina de bisturi, pode cortar, tá? A gente esterilizando o instrumental direitinho também diminui o risco de contato indireto, né? E a lavagem, tá? Desinfecção química também.
E a outra via, que também é muito comum pra gente, é a inalação de micro-organismos quando da produção de aerossóis, tá? Geralmente a caneta de alta rotação, que a gente usa, pode-se dizer, em 98% dos procedimentos odontológicos, tá? A gente usa a caneta de alta rotação. Seringa tríplice, né? Às vezes a gente, mesmo com a água, às vezes a água costuma espirrar, ou o jato de ar, ou às vezes quando a gente aperta os dois juntos para dar aquele jato de spray, sempre espirra, tá? E ultrassom, que também tem a gente tem muita água, sai muita água, a irrigação é constante daquela pontinha de ultrassom, tá? Então, as principais vias de transmissão: contato direto, contato indireto e a inalação através de aerossóis, tá? Então, entre as medidas de proteção, a gente vai ver aí mais pra frente as medidas de proteção: lavagem das mãos, a imunização da equipe odontológica, o uso de EPI e a esterilização, tá? Esterilização e lavagem de materiais, descarte, tá? Então, a higienização das mãos é uma medida de proteção para o profissional e para a equipe, tá? Ela é considerada a ação mais importante para a prevenção e o controle de infecções em serviços de saúde. E às vezes a gente na correria esquece, né, gente, de lavar a mão. O simples ato de lavar as mãos com água e sabão líquido pode reduzir o número de bactérias das mãos e interromper a transmissão de infecção entre pacientes e profissionais. A higienização das mãos com água e sabão deve ser feita sempre que houver umidade ou sujidade visível. Às vezes, nem sempre quando tiver sujidade visível, tá? Às vezes, o ideal é que sempre entre um paciente e outro se lave as mãos. Lavou o material, mesmo que esteja com luva, lave as mãos. Limpou uma bancada, limpou um consultório, lave as mãos, tá? E aí a gente pode usar o próprio sabonete líquido comum, tá? Presente em todo o consultório. E aqui a gente usa essas esponjinhas, a gente já falou disso, a esponjinha com clorexidina, tá? Que ela tem essa parte, de um lado ela tem essa esponjinha e do outro lado ela tem como se fosse uma escovinha com umas cerdazinhas macias para limpar a unha, tá? Geralmente isso aqui é a lavagem da mão para procedimentos cirúrgicos, tá? A gente tem ela com clorexidina e tem ela com iodo, tá? E a gente pode usar também só o iodo. Então, de acordo com a Anvisa, qual que é o protocolo de lavagem das mãos? Primeiro, retirar relógios, anéis e pulseiras. Por quê? Não adianta a gente lavar a mão se a gente está cheio de anel, pulseira, relógio, onde pode estar retendo milhões de micro-organismos, tá? Não adianta nada. Segundo, manter o corpo afastado da pia, tá? Abrir a torneira e molhar as mãos sem tocar na superfície da pia. Então, geralmente, as pias de consultório, elas são adaptadas para a gente poder fechar e abrir com o cotovelo, sem encostar a mão, tá? Ou é aquela que tem sensor, ou geralmente com pedal, igual é aqui na clínica, tá? Ou aquelas que tem, às vezes, que tem um botãozinho que só aperta e ela desliga sozinha, tá? Ou que tem aquelas torneiras maiores que você consegue... Eu vou mostrar a gravura aqui, tá? Geralmente o ideal é que seja assim. Aplicar a quantidade de sabonete líquido suficiente para cobrir toda a superfície das mãos. E geralmente a lavagem das mãos a gente estende até o antebraço, tá? Até essa partezinha aqui antes do cotovelo. Ensaboar as mãos friccionando uma na outra, tá? A gente já é provado que a fricção, ela acelera, não é que ela acelera, a lavagem fica mais efetiva, vamos dizer assim, tá? O atrito entre uma mão e outra, o ato de friccionar uma mão na outra, ela potencializa a ação da lavagem, tá? Do sabão. Além da gente friccionar as palmas e os dorsos das mãos, a gente tem que friccionar também os espaços interdigitais, tá? No meio dos dedos, entre os dedos, as unhas, que é o mais importante, e as pontas dos dedos. Depois a gente vai enxaguar as mãos com água corrente, retirando todo o resíduo do sabonete sem encostar na pia.
A gente vai ver no videozinho que eu vou passar daqui a pouco, que o ideal é que se comece o enxágue pelas mãos e a água escorra até o cotovelo. Para quê? Se a gente ficar lavando... É claro que uma lavagem comum não precisa ser tão minuciosa, mas a gente vai ver que a lavagem pré-cirúrgica precisa ser muito minuciosa, tá? Então, por quê? A sujidade toda que tá na ponta da mão, ela vai escorrer para o cotovelo e vai embora para a pia. Se a gente ficar fazendo vários movimentos de vai e vem, a sujidade vai continuar no nosso corpo, tá? Enxugar as mãos em papel toalha descartável, tá? A gente já viu aí que o uso de toalhas para uma conjuntivite, por exemplo, herpes, é um meio de transmissão, tá? Então, se a gente está lavando a mão para eliminar a sujeira, o ideal é que a gente faça o uso de toalhas descartáveis, tá? E tem também a toalha de papel descartável, então, geralmente para uma cirurgia, são usadas toalhas estéreis também, tá? Às vezes no kit cirúrgico, as toalhas estéreis ou até aquelas gazezinhas, uma toalha que parece uma gaze, que também é descartável, tá? Quando for utilizar o antisséptico, no caso, por exemplo, o iodo, que dispensa o enxágue, ou seja, a base de álcool iodado, por exemplo, basta friccionar o produto até que seque totalmente, tá? Então, por exemplo, quando a gente usa só o álcool iodado, geralmente a gente esfrega, ou igual a gente pode usar para fazer a degermação, né? Na superfície peribucal antes da cirurgia, ou também pode fazer para fazer a degermação das mãos, tá? A desinfecção das mãos. Quando é usado o álcool iodado só, a gente pode passar e deixar ele secar. Quando é usada aquela esponjinha que eu mostrei, que ela produz uma espuma, então a gente tem que enxaguar, tá? Não tem como deixar ela na mão, não. Então, primeiro passo, molhar. A gente abre a torneira, essa torneira com pedal, lecionada com pedal. Aí aqui eu posso encostar, porque a gente ainda vai fazer a lavagem, e aí eu coloco a minha mão em coxa e coloco uma quantidade suficiente de sabão, tá? E aí a gente vai fazer a lavagem primeiro da palma das mãos, tá? Friccionando uma na outra. Próximo passo, dorso. Troca a mão. Terceiro passo, os espaços interdigitais, tá? E aí a gente vai fazer esse movimento entrelaçando os dedos. Depois, a gente vai colocar o dorso dos dedos contra a palma das mãos, tá? Friccionando, fazendo um movimento circular. E aí, o polegar também em movimento circular, de uma mão e depois da outra. E por último, as unhas e as polpas dos dedos, tá? Vou posicionar os dedos todos juntos e vou fazer movimento circular na palma da mão. Primeiro de um lado e depois do outro. E aí, em seguida, a gente vai passar para o punho, também em movimento circular. E aí eu posso estender até o antebraço, tá? Geralmente a gente usa o jaleco comprido, então o que tiver exposto a gente vai lavar, tá? E na outra mão, também com movimento circular, tá? Esses são os passos preconizados da lavagem de mãos, preconizados pela Anvisa, tá? Na lavagem simples, a gente não precisa seguir aquele passo de lavar a primeira mão, e não é tão importante lavar a primeira mão e depois ir para o antebraço, tá? Mas o ideal é que a gente também não fique demais. Enxagou.
Muito importante também, a gente não... Vocês notaram que eu fiquei o tempo todo afastado da pia, não encostei meu corpo, tá? E aí, a gente vai secar com a toalha de papel descartável, tá? Pra depois calçar a luva de procedimento. Então, gente, essa é uma lavagem mais minuciosa, tá? Deixa eu só levantar aqui pra... Então, a gente vai acionar a pia com o pedal, no caso, se não for pedal, na hora de abrir a torneira para começar a lavagem, a gente pode até usar a mão, tá? Mas na hora de fechar, sempre com o cotovelo, tá? Nunca encostando a mão, tá bom? Ou então acionando o pedal, que é o ideal, tá? Então, nós vamos começar molhando as mãos. E aí, gente, é importante sempre deixar a mão assim, porque principalmente depois da lavagem, tá? O que a gente viu no vídeo lá, em posição de âncora, tá? Pra cima. E aí a gente lava as mãos, lava todo o antebraço. Tá vendo? De um lado ela tem a esponja e do outro a escovinha, tá? Eu vou deixar vocês pegarem depois, vocês vão ver que é bem macia essa escovinha, tá? Então, a gente vai impregnar primeiro toda a superfície das mãos e dos antebraços com o degermante, tá? Que a gente vai garantir, além de ter produto para todas as superfícies, a gente também vai garantir já a ação antisséptica, né? Onde ela estiver fazendo efeito, tá? Então, o movimento sempre de cima para baixo e um movimento único, tá? Como se a gente estivesse fazendo a varredura. Então, a gente vai fazer, primeiro, toda a superfície. Aqui, tanto faz a gente começar pelo dorso ou pela palma, tá? Vocês estão vendo que mesmo eu fazendo várias vezes, eu não tô fazendo movimento de vai e vem, ó, tá? E aí, a parte de fora. Sempre movimento único, tá? E depois eu passo pro antebraço. Geralmente, eu gosto de fazer toda essa parte com a esponja. E aí eu uso a escovinha só para lavar as unhas, tá? Mas se vocês preferirem fazer com a escovinha, fica a critério, tá? E aí eu passo para outra mão. Primeiro, toda a mão, dorso, palma, a lateral da mão e os espaços interdigitais. Cuidado para a esponjinha não escapulir da mão, tá, gente? Que fica meio escorregadinho. E aí, o antebraço. E aí, por último, junta as polpas dos dedos e a escovinha, tá? Nas unhas. A outra mão. Descarta a esponja, pode ser na própria pia ou no lixo. E sempre o enxágue sempre começando da mão e indo até o antebraço. Ainda ficou produto? Precisou enxaguar de novo? Tira da água e volta. Sempre começando pelas mãos, tá? Fazendo esse formato de concha e deixando a água escorrer até o antebraço, tá? Primeiro tirou todo o produto, depois a outra.
tá? E aí, pode ser que a gente pode deixar um pano estéreo, uma toalhinha estéreo pra gente já fazer a secagem, tá? Uma superfície da toalha para cada superfície da mão, tá? Ou então alguém pode entregar também, tá? Abrir o pacote, às vezes pode deixar separadinho os panos de campo, a toalhinha para secar a mão, tá? E alguém me entregar e eu já pegar ela sem encostar em nenhuma superfície, porque agora minha mão tá desinfetada.